Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos aqui a uma questão muito interessante, completa, né, que tem várias informações importantes. Não é uma questão difícil, mas é uma questão que permite que a gente revise vários conceitos aí da dinâmica, tá bom? Ó, um bloco A de massa de 100 quilogramas sobe, então está em movimento, né? Em movimento retilíneo uniforme, um plano inclinado que forma um ângulo de 37 graus com a superfície horizontal. O bloco é puxado por um sistema de rodanas móveis e cordas, todas ideais e coplanares. O sistema mantém as cordas paralelas ao plano inclinado enquanto é aplicada uma força de intensidade F na extremidade livre da corda, conforme o desenho abaixo. Todas as cordas possuem uma de suas extremidades fixas em um poste que permanece imóvel quando as cordas são tracionadas. Sabendo que o coeficiente de atrito dinâmico, bom, coeficiente de atrito dinâmico por quê, professor? Porque o bloco está deslizando na superfície, então o coeficiente de atrito presente ali é o dinâmico, tá bom? Então, o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano corresponde a 0,5 e ele quer saber qual é a intensidade dessa força. Bom, pessoal, o que está acontecendo aqui? Nós temos uma força que está sendo aplicada aqui nesse cordão, né, nessa corda, e essa força está puxando o bloco, e esse bloco está subindo em movimento retilíneo uniforme. Essa informação é importante, porque quando eu digo que o bloco está subindo em movimento retilíneo uniforme, é porque não há resultante de forças aqui. As forças elas estão todas equilibradas. E quais são as forças presentes? Bom, cuidado, porque como nós temos aqui as polias, então a força F que ele quer saber é uma força que foi reduzida, tá? Lembra que as polias móveis, elas reduzem a força à metade. Então, as forças que, né, essa força F que está sendo aplicada aqui, ela foi dividida por 2 por conta dessa primeira polia, foi dividida por 2 novamente, e por fim foi dividida por 2 mais uma vez, o que corresponde a dividir por 8. Então, existe uma força de tração aqui nessa primeira, né, nessa primeira corda aqui que liga essa primeira polia, que é a força de tração relacionada às forças que estão no sentido contrário a ela. Então, vamos montar o plano de forças aqui para a gente compreender melhor isso. Quais são as forças que estão aplicadas aqui nesse bloco? Bom, no plano inclinado, sempre nós vamos ter a presença aqui da chamada força Px. Essa força Px ela vem da decomposição da força peso. Normalmente, no plano inclinado, a gente cria aqui um sistema, né, de coordenadas cartesianas. Aqui é o y e aqui é o eixo x. E nós temos a presença da força que sempre vai ser perpendicular à superfície da Terra, aqui, ó, apontada para o centro da Terra. É a força peso. Essa força peso pode ser decomposta em duas outras forças. Uma delas é a Px, tá? E a outra é a Py, que está aqui no eixo, nesse caso no eixo aqui vertical do plano inclinado, que é perpendicular ao plano inclinado, tá? Essa aqui é a minha Py. Então, são as duas componentes da chamada força peso, tá certo? Essas forças, ó, a Px e a Py, é que estão relacionadas a esse ângulo. No caso da Px, a força Px vai ser sempre o peso, né, que é essa força, essa grandeza, vezes o seno do ângulo formado. Nesse caso, o ângulo formado é o 37. A gente pode encontrar isso de maneira mais fácil, eu deslocar essa força Px para cá e montar um triângulo retângulo aqui embaixo, né? Então, essa força Px ela vira cateto oposto em relação a esse ângulo 37, e daí vem a relação, né? Cateto oposto sobre hipotenusa é o seno, então se eu multiplico, e aqui seria px, então px sobre a hipotenusa, que é o peso, é igual ao seno do ângulo, e a gente multiplica cruzado, vira px igual a p vezes seno do ângulo, tá bom? Então, é uma força que está atuando nesse sentido. É como se o bloco fosse descer, se não fosse essa força puxando no sentido contrário. E a outra força que a gente não representou aqui é a chamada força normal. Só que essa força normal ela tem o mesmo módulo da Px, elas vão se cancelar. Então, resumindo, o que está acontecendo aqui com esse bloco? Esse bloco está sendo puxado por uma outra força, que eu vou chamar de força de tração aqui, tá? Essa força de tração
ela tem a intensidade, qual o valor dela, professor? O valor dela vai ser APX mais cuidado, que a gente ainda tem uma outra força que também está apontado aqui nessa direção, que é a força de atrito. Lembra que o problema falou que há uma, né, há também coeficiente de atrito aqui? Então, nós temos a chamada força de atrito aqui, também presente nesse bloco. Então, a soma dessas duas forças, Px e a força de atrito, é igual a essa força de tração, que é essa tração aplicada aqui na primeira rodada, tá bom? E por que que o sistema está equilibrado? Por que que eu vou dizer que isso aqui é igual? Porque, veja, a resultante dessas forças é nula. A força PY e a normal se cancelaram. E a PX mais a força de atrito é igual à força de tração, porque o sistema não está sendo acelerado. Então, se eu passar a tração para o lado de cá, vai zerar. Ou seja, a resultante vai ser zero. O que mostra que o sistema, que o bloco está andando em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, não há aceleração. Então, a gente pode montar um sistema aqui, uma equação que é a seguinte, ó. Nós vamos dizer que a força Px mais a força de atrito é igual à força de tração. E essa força de tração ela é importante para a gente? Sim. Por que que essa força de tração é importante? Porque essa força de tração ela foi dividida aqui em duas partes, depois essa metade foi dividida novamente, e por fim ela foi dividida mais uma vez, chegando então na força F. Então, para eu poder achar essa força F, eu vou ter que calcular essa tração. E essa tração é numericamente igual à soma dessas duas forças. Então, o que nós vamos precisar fazer é achar essa tração e, a partir daí, aplicar o conceito de rodanas móveis para a gente achar a nossa F, tá bom? Então, vamos por parte. Primeiro, quem é Px? Px é o, como eu disse, é o peso do bloco. Ele deu ali a massa para a gente, né? Vezes o seno de 37, mais o coeficiente de atrito aqui, aliás, a força de atrito, que vai ser o μ vezes a normal, e isso vai ser a minha tração. Professor, quem que é essa normal? Bom, essa normal vai ser exatamente, ó, essa normal vai ser exatamente a PY, tá bom? Então, eu já consigo também estabelecer essa relação aqui entre a normal e a PY, que é a força aqui de contato, tá? Quem é o peso? O peso vai ser a massa, no caso a massa do bloco é de 100, ó, só confirmando, 100 quilos. Então, 100 quilos vezes a gravidade. Não esquece que peso é massa vezes a gravidade, vezes 10, vezes o seno de 37, o problema falou para a gente, né? 0,6, está aqui. 0,6 mais coeficiente de atrito dinâmico que ele deu, 0,5, vezes a normal. A normal é a PY, e a PY é peso vezes o cosseno. Quem é o peso? Vai ser 100 vezes 10 vezes 0,8, que é o cosseno de 37, ele também forneceu para a gente. 0,8, e isso é igual à minha tração. Aqui é só fazer conta, né? Vamos lá, então. E nós temos 6, e 6 vezes 100 dá 600, tá bom? Aqui nós temos 5, tá? Deixa eu ver se não esqueci nada, tá tudo ok. Nós temos 5, ou se você preferir 8, 8 vezes 0,5 dá 4, 4 vezes 100 dá 400, e aqui vai ser a minha força de tração, ou seja, minha força de tração vai ser igual a 1000 newtons. Lembrando que essa força de tração agora, nós vamos ter que dividir ela, né, por 8 partes. Veja, 1000 é o valor da tração. Vou dividir por 2, vamos ter 500. Vamos dividir por 2, vamos ter 225. Vamos dividir novamente por 2, vamos ter 125, que é o valor dessa força, tá? Não esquece que cada rodando ali divide essa força aplicada ao meio, tá bom? Então, nós temos uma força na extremidade inicial de 1000 newtons, então essa força F vai ser a força de tração dividido, se você quiser aplicar aí a formulazinha, já que essa força N, ela está lá na extremidade de uma das rodanas, né? São 3 rodanas móveis, então essa tração vai ser dividida por essa quantidade de rodanas aqui, o 2 elevado a 3. Então, essa força vai ser igual a 1000 newtons dividido por 8, que é 2 elevado a 3, são 3 rodanas. Então, a força, como a gente disse, 125 newtons.
Se você quiser, se preferir fazer aqui dividindo, dá no mesmo, tá bom? Aqui nós temos 500, que eu divido 1.000 por 2, 500. Então, 500 vai ser dividido aqui por 2, 250. 250 dos dois lados, dividido por 2 dá 125. Nosso gabarito, portanto, é a letra A. Tudo bem, pessoal? Questão completa, revisamos muitas coisas, bem interessante. Até o próximo exercício.